Olá pessoal, Shalom, sejam bem-vindos ao canal Mais de Sião. E hoje eu quero responder uma pergunta que fizeram aqui no canal a respeito do cigarro. É pecado fumar? Muitas pessoas que passam por Israel, que visitam Israel, se deparam com judeus religiosos fumando. O quê? Judeu fuma? Sim, judeu fuma. E muitos desses judeus que fumam são líderes influentes do judaísmo. Você vai encontrar esse pessoal em encontros com seus alunos e estão ali fumando tranquilamente enquanto discutem sobre a Bíblia, sobre a lei de Deus e sobre os profetas, enfim, sobre seus livros, sobre os seus sábios, o que eles disseram. Estão ali fumando um cigarrinho e descontraindo, relaxando, conversando sobre as Escrituras. E em outros casos, nós também temos, e eu conheço particularmente, muitas dessas pessoas que fumam também cannabis, gente. Exatamente, maconha. E, obviamente, essas pessoas alegam que, nossa, quando eu estou fumando uma maconha, ela relaxa, ela me tranquiliza, eu fico tranquilinho, e isso me ajuda a entender melhor as Escrituras. E aí, olhando por esse ângulo, nós também vemos, hoje, no Brasil, algumas pessoas no mundo evangélico alegando que foi Deus que criou todas essas coisas. Por que eu não posso me usufruir delas? Na Bíblia, não existe nenhuma condenação. Aí, algumas dessas pessoas até utilizam o fato dos judeus fumarem, até porque existe um tabu de que judeu conhece as escrituras melhor do que qualquer pessoa, né? Então, obviamente, se o judeu fuma, a lógica me diz que eu posso fumar também. Por quê? Porque o judeu conhece as escrituras. Inclusive, gente, tem mais um detalhe importante aqui que eu quero mostrar para vocês. Aqui em Israel, você sabia que existiram 2 templos? Exato. Tinha o templo original, oficial, que foi construído em Jerusalém. Mas também, numa época remota, construíram um outro templo em Tel Arad. E ali, nesse templo, foram encontrados também altares de incenso. E esse altar de incenso hoje pode ser visitado lá no Museu de Israel, conforme você está vendo aí na imagem. Esse é o altar do incenso que foi encontrado no templo na região ali de Tel Arad de Beersheba. E os investigadores foram analisar, ver se encontravam vestígios das ervas que eram utilizadas ali. Por quê? Porque dentro do contexto bíblico, dentro da lei de Deus, você vai ver que Deus tinha determinado quais seriam as ervas aromáticas que deveriam ser utilizadas no altar do incenso. E, por incrível que pareça, os arqueólogos, os investigadores encontraram essas ervas, ou vestígios dessas ervas, nesse altar de incenso. Só que, além disso, encontraram também o quê? Maconha, cannabis. E essa Deus não tinha determinado que fosse utilizada. Mas a galerinha desse outro templo já estava ali dando uma atualizada nas coisas. E olhando por esse aspecto, e agora, será que é proibido fumar? Será que é permitido fumar? A Bíblia condena? Gente, não existe em nenhum lugar da Bíblia um mandamento que diga: não fumarás, porque o dia que fumares morrerás, eu sou o Senhor teu Deus. Não existe isso nas Escrituras. E em nenhuma parte das Escrituras você vai encontrar algo semelhante, alguma condenação para quem fuma. Portanto, a Bíblia não proíbe, mas também não permite. E agora, o que fazer? Como que eu vou poder entender se eu posso ou não fumar, se é pecado ou não fumar? Bom, os judeus fumam, então se uma parte dos judeus fuma, eu acho que então não tem nada a ver, tá? Acho que beleza então. Bom,
Qual que é o primeiro e grande mandamento que o próprio Yeshua nos ensinou? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças e de todo o seu entendimento. Olhando para os escritos da Brit Hadashah, você não vai encontrar mandamentos ou ensinamentos que trazem a condenação e a perda da salvação por certas práticas. Por exemplo, glutonaria, comer demais, se empanturrar de comida. Na lei de Deus não existe algo que proíba isso, mas você vai encontrar a condenação para quem faz isso. Você vai encontrar, no contexto bíblico, principalmente ali nos escritos da Brit Hadashah, do que o cristianismo chama de Novo Testamento, uma série de condenações que não existem em nenhum lugar mandamentos ou ensinamentos para que aquilo possa ser justificado. Que aquelas condenações sejam justificadas, mas elas estão lá. E estão corretas. Por quê? Justamente pelo fato de que nós devemos estudar a Bíblia conforme o nosso amor a Deus, o nosso entendimento da vontade dele. Deus, em sua perfeição, ele criou leis que regem todo o universo. Você tem as leis que controlam o funcionamento das galáxias, das estrelas, dos corpos celestes. Você olha para a Terra, o planeta Terra, você encontra leis que regem a natureza. Você tem o outono, a primavera, o verão, o inverno, você tem as águas do mar que não invadem a Terra, você tem as leis da física. Mas os líderes religiosos do cristianismo resolveram ensinar para o povo que a lei de Deus foi abolida, que ela não vale mais, contrariando até mesmo o que o próprio Yeshua ensinou. Eu não vim destruir a lei nem os profetas, eu vim cumpri-los. E aí o pessoal entende que cumprir a lei significa, se eu cumprir a lei, uma vez está cumprido. Yeshua cumpriu a lei por nós, então hoje nós não precisamos cumprir a lei. Algo que é totalmente sem lógica, gente. Como se, imagine só, vou fazer um desenho aqui para vocês entenderem. Imagine só que Jesus vem, e ele vai cumprir a lei do trânsito, do motorista. Então ele pega o carrinho dele, bonitinho, e sai. Semáforo ficou vermelho, parou bonitinho. Aí Jesus parou lá o carrinho dele, semáforo abriu, Yeshua saiu com o carrinho, tem a faixa de pedestre, todo mundo passou, Jesus bonitinho, foi embora. Chegou no final do dia, ele cumpriu, né? No final da vida dele, ele cumpriu toda a lei de trânsito bonitinho. Então, a partir de agora, nós não precisamos mais observar a lei de trânsito, porque Jesus cumpriu a lei por nós. Gente, me desculpa. Isso é burrice. Uma grande burrice teológica que os mais conceituados pastores e menos conceituados pastores e líderes do cristianismo ensinam aí quase todos os domingos nas igrejas, na escola dominical, nos cursos de teologia, algo completamente ilógico. Por quê? Porque o fim da lei é Cristo. A finalidade da lei é o Messias, que nos ensinou como observar a lei de Deus corretamente. Mas, infelizmente, hoje nós vemos pessoas ainda utilizando os erros dos mestres da lei, os erros do judaísmo como ponto de referência. Olha aqui, olha, você está vendo? Os mestres da lei foram lá e falaram para Jesus isso, aquilo, outro, e Jesus transgrediu a lei de Deus. Não! Jesus estava transgredindo, sim, as interpretações teológicas, as doutrinas religiosas que inventaram a partir das leis de Deus. Esse é o detalhe. E agora, voltando para a questão do cigarro, o que acontece? É a mesma lógica. Deus, em sua plena sabedoria e em seu amor, ele se preocupou conosco, até mesmo com aquilo que a gente deve comer.
Não que se você comer tal alimento, você vai para o inferno. Porque essa é a jogada teológica. Essa é a jogada religiosa. Confundir a palavra impuro com salvação ou perda de salvação. E em muitos casos isso não é verdade. Em muitos casos a impureza, por exemplo, no caso da lepra, né? Na época, os leprosos, você vai ver nas escrituras que Deus pediu para que essas pessoas fossem separadas da comunidade de Israel. Por quê? Porque elas estavam impuras, estavam doentes. E essa doença fazia o quê? Era contagiosa, podia contaminar a comunidade. Todo mundo ia ficar doente e, no final, muita gente ia morrer. Então, sabe, é questão de pensar um pouquinho, não precisa ser muito inteligente. E aí, Deus se preocupa com o nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E sendo o templo do Espírito Santo, e vendo que Deus se preocupou com o nosso corpo, nós também deveríamos nos preocupar com ele. E aí, quais são os benefícios do cigarro? Diz para mim. O que ele faz? Nada. É mais um objeto que manipula a nossa mente. Só isso. Porque quando eu fumo um cigarro, eu relaxo, eu fico tranquilo. Ok, vamos dizer que sim. Mas o cigarro é tão prejudicial à saúde que talvez o 1% que ele sirva para alguma coisa não justifica. O cigarro destrói o nosso corpo. Ele torna o nosso corpo aberto a doenças. Nós ficamos vulneráveis. Destrói o nosso pulmão, nos mata. E o próprio Deus, em sua preocupação, disse, gente, olha, não comam esses tipos de alimento, evite aquilo, tá? Por quê? Porque Deus quer o nosso corpo saudável. Por quê? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então, se você olhar por esse ângulo, obviamente não existe uma condenação para quem fuma, mas também não existe uma permissão. E aí, nós precisamos do quê? Do raciocínio. Amar ao Senhor teu Deus com todo o seu entendimento e analisar os fatos. Por isso que Paulo escreveu, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É questão de lógica, gente. A Bíblia não é só céu e inferno, como diz a religião. Politicar, já vai para o inferno, manda um dinheiro aqui, a gente manda você para o purgatório, depois você paga mais um pouquinho daqui, aí você vai para o céu. Esqueça essas abobrinhas. Não existe isso. Agora, nem tudo o que se refere à impureza está relacionado à perda da salvação. Mas nem tudo que não está escrito na Bíblia significa que nós podemos fazer. Por quê? Porque não pode. Porque em algum momento isso que parece ser algo que tanto faz quanto tanto fez, então eu vou fumar um cigarrinho, o judeu fuma, né? Tá de boa. Não. Por quê? Porque isso está destruindo o seu corpo. Então, gente, a gente tem que atentar para esses detalhes. Nós precisamos buscar o conhecimento, né? Analisar, poxa, é lógico que hoje em dia os alimentos, até mesmo os alimentos que deveriam ser puros, estão sendo manipulados pelas indústrias aí, né? Alimentícias. Aqui em Israel, então, nem se fala. A gente não tem como escapar disso. Mas, por exemplo, o cigarro, novamente, olhando para os benefícios dele, você não vai ver praticamente nenhum. Você vai encontrar só malefícios. E se você está vendo só malefícios, isso significa que o fato de você utilizar um produto que está destruindo o seu corpo, isso se torna um pecado. Tá joia? Então, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.